Claretiana Notícias. Estamos vivendo o mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio. É com muito prazer que recebo hoje aqui nos estúdios da Claretiana, psicóloga Graciana Pereira Sandrin Toscano, e vai trazer detalhes e informações para você que está aí acompanhando o nosso programa dia a dia. Como evitar o suicídio. Falar é a melhor solução? Bom dia. Bom dia. Queria primeiramente agradecer a oportunidade, é um assunto muito delicado, né? Mas hoje, para falar sobre prevenção ao suicídio, a gente também toca no assunto de valorizar a vida, né? Então, falar realmente é a melhor solução. A informação, ela traz muita oportunidade da pessoa realmente procurar a ajuda certa, né? Do que ela precisa para que consiga esse tipo de ajuda, né? Durante a semana, eu pedi para que os ouvintes enviassem algumas perguntas. E a primeira foi a seguinte: quais são as principais causas de suicídio? Hoje não se fala, né, de única causa, a gente fala de várias causalidades, né? O suicídio, ele é um fenômeno silencioso, que infelizmente é uma urgência médica, precisa de cuidado, precisa de ajuda, e as causas são várias, que podem ser até desde um transtorno emocional, ou uma condição de um trauma, ou algo que foi vivenciado que foi muito difícil para a pessoa, uma perda, uma separação, questões relacionadas ao uso abusivo de drogas, que realmente é uma realidade hoje que a gente vivencia, que a gente percebe que tira da pessoa a capacidade de ter domínio da própria vida, né? Existem sinais que podem ser identificados em um suicida em potencial? Existe um comportamento suicida, né, que já está dentro de algum transtorno emocional específico. Tem pessoas que não conseguem conceber a ideia de uma frustração, então essa pessoa adoecida, ela tem um comportamento, muitas vezes, que é identificado, a gente consegue perceber. Consegue perceber, tanto que grande parte dos casos, de cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados. Com qual condição? Comportamento. A gente percebe, a pessoa ela comunica. Ela sempre dá sinais de que ela vai falar sobre isso, que ela está num dia que não está legal ou que ela, né, não vê sentido de viver. Ela vai dar sinais. Tá. Nós temos informações aqui, dados da OMS mostram que os casos de suicídio são mais comuns entre idosos e têm crescido muito em jovens. O que acontece, então, Graciana, nessas idades que levam as pessoas a tirarem a própria vida? É um diagnóstico, né, vamos falar, uma realidade triste, porque os nossos idosos hoje, eles estão abandonados, né? Um pai de família tem 10 filhos, ele vai cuidar de 10 filhos, mas o filho não vai cuidar do idoso. Muitas vezes ele já tem a perda, né, da capacidade que ele tem de produção, associada ao abandono, associada a outras condições, né, que às vezes é uma limitação de não conseguir ter uma vida mais ativa, de fazer as próprias, né, ter sua própria autonomia. Então isso é um fator que limita e até tem uma incidência muito alta de idosos que realmente cometem o suicídio. E a questão da juventude, que a gente percebe que os jovens cada vez mais, né, com dificuldade de lidar com frustração, tem uma dificuldade imensa também de lidar com essa pressa, né? A gente tem pressa para tudo. Então, essa pressão social, essa questão da cultura, né? De que eu tenho que ser perfeito, eu tenho que estar sempre feliz. Isso é uma utopia. Ninguém é feliz o tempo inteiro. E, às vezes, o jovem, ele vê isso como uma característica importante para que ele desenvolva. E nem sempre vai ser assim. Então, às vezes, é uma falsa expectativa, né? De como que tem que ser a nossa realidade. E aí ele vivencia isso, infelizmente, de uma forma muito dolorosa, né? E às vezes pensa, e o jovem é impulsivo, e infelizmente ele às vezes vai cometer o ato. A mãe que está acompanhando nesse momento o programa, ela consegue identificar se o filho está tendo alguns sintomas? Explica pra gente. A família é ponto central. A gente sabe que geralmente é dentro de casa que grande parte dos sintomas iniciam, né? Junto à família que a gente vai perceber como que está realmente essa harmonia familiar. A gente vivencia aí uma experiência de famílias estruturadas que
né? Ninguém tem tempo para ninguém. E a família que realmente está ali, vivenciando e observando, ela consegue identificar sinais. O isolamento, né? Já não consegue, não quer ir para a escola, ou às vezes não tem essa iniciativa de fazer coisas do dia a dia. Fica muito tempo no celular, que é uma realidade que a gente vivencia hoje. É uma fuga? É uma fuga. Muitas vezes é uma fuga, muitas vezes poderia ser utilizado como um instrumento aí para nossa comunicação, mas se torna às vezes uma fuga da realidade, né? Sinais de que realmente aquele comportamento que tinha antes modificou, está mais agressivo, né? Muitas vezes a criança, por exemplo, ela não comunica como o adulto. E a criança, ela tem sintomas diferentes, porque ela vai vivenciar isso com mais agressividade. E o pai que está no dia a dia, ele consegue identificar isso. Consegue identificar. Nossa, meu filho mudou. Exatamente. Não é normal. Percebeu alguma mudança? Primeira pergunta, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Essa é a pergunta importante. Eu percebi que você mudou, o que eu posso te ajudar? Porque a nossa percepção é muito importante. Porque alguém tem que chegar para você e falar, olha, eu percebi que você não está bem. Porque às vezes a pessoa ela não reconheceu isso nela, né? Ela não reconheceu a dor dela. E às vezes um familiar que está próximo consegue perceber porque está na rotina, né? Vivencia o dia a dia. Tá, é possível evitar que alguém próximo de nós se mate? Como os familiares podem ajudar nesse tema? A gente tem que olhar assim com muita cautela, né? É possível evitar? Sim. É possível. É possível evitar. Por quê? Porque a pessoa ela dá sinais, ela tem às vezes sintomas e muitas vezes o familiar ele não vai conseguir fazer esse tipo de cuidado sozinho, por não saber como fazer e tudo mais. Então, a primeira indicação, procurar um profissional de saúde que possa auxiliar, seja um médico, um terapeuta, tem pessoas preparadas para esse tipo de cuidado, né? Então, se eu não sei o que dizer, eu vou procurar ajuda. E aí a família identificando, se ela não consegue ajudar de certa forma no dia a dia, né? Como que ela pode fazer para evitar? Evitar muitas vezes achar que aquilo não é real. Porque existe muito isso, né? Não, você tá chamando atenção, né? Você chega de preguiça, só quer deitar na cama o dia inteiro. Isso passa, né? Então, às vezes a gente banaliza a dor do outro. Então, essa ideia de que não está acontecendo nada, negar a realidade é o que dificulta o tratamento, às vezes até a busca da ajuda, né? Tá, e na conversa que você estava tendo com os colaboradores aqui do Claretiano, certo. Achei interessante que você não pode também ficar cobrando, né? Não. A cobrança atrapalha no processo? Atrapalha porque já tem ali uma necessidade de, né, uma pressa para alguma coisa, tanto para uma melhora, quanto para que realmente se execute algo muito ruim, né? Que seria o desfecho final de um comportamento suicida, que é colocar fim à própria vida, né? Mas assim, a gente precisa tomar muito esse cuidado, né? Porque é possível evitar? É possível evitar. Mas quando a gente pressiona a pessoa a essa mudança, porque a gente não sabe lidar com o tempo do outro, a gente dificulta esse processo. Tá, a campanha Setembro Amarelo tem focado na conversa como forma de evitar o suicídio. Agora, você que está aí acompanhando o nosso programa e nos segue nas redes sociais, Graciana, o que conversar? Qual é o bate-papo que tem que ter? A campanha, na verdade, ela fala nesse sentido, falar é a melhor solução, mas falar no sentido de informar, né? Porque existe um tabu com relação a isso, no sentido de que falar sobre esse assunto vai estimular a pessoa a cometer o suicídio? Não. A pessoa não vai estimular ninguém a cometer suicídio porque está ouvindo a respeito disso. Muitas vezes a informação é o que ajuda a cuidar, né? O que conversar? Muitas vezes, dentro de casa, eu preciso aprender, antes de conversar, a ouvir, né? Porque a gente não tem esse tempo para ouvir ninguém. Hoje essa pressa, né, para poder falar antes de ouvir, dificulta às vezes a pessoa a expressar o que ela está sentindo. Então, antes de conversar, essa é a informação principal. A pessoa vai lembrar dessa entrevista. Poxa, deixa eu ouvir primeiro. Sim, ouve primeiro o que a pessoa tem a dizer. O que a pessoa tem para te falar naquele momento, né? O que ela está sentindo? A pergunta é essa: o que você está sentindo? Porque o sentimento ele é algo muito individual, a gente não vê o sentimento, mas a emoção a gente percebe.
A gente consegue ver reações, né? A pessoa, quando ela tá triste, ela tem reações que a gente consegue perceber. Achar que a pessoa está sentindo algo que você sente não tem nada a ver. Eu acho que você... Não, Exatamente. isso não existe, né? A gente sempre quer se comparar, né? O outro, né, tá mais Comigo feliz. foi assim, com você vai ser, então você faz isso e vai resolver, não é assim? Não. Você foi lá no hospital pra ver os doentes de lá, eles estão piores que você. Acontece muito isso. Muito. É o que mais acontece. A gente querer comparar a dor, né? E não existe dor. A dor é individual e ela precisa ser muito bem interpretada no sentido de acolhimento. A gente precisa ter empatia pela dor do outro, porque senão a gente não ajuda ninguém. Assim, tá chegando mais uma pergunta aqui. Quais os quadros médicos mais comuns que podem denunciar um suicida? Tem alguns quadros, né, que são transtornos específicos, né, que hoje a gente tem um indicador importante. O mais grave é a depressão. Muitas vezes a gente associa Setembro Amarelo, suicídio com depressão, e não só a depressão. Ela vai realmente assim colocar a pessoa nessa situação. Mas às vezes uma esquizofrenia, pacientes que têm transtorno de personalidade, né? Mas os transtornos de humor são os que estão em maior risco mesmo, né? Que podem denunciar mudanças de humor, vamos dizer assim, né? Que são os que denunciam, às vezes, muitos comportamentos suicidas, né? Então, tem vários transtornos. O que é um transtorno? A própria palavra já fala, né? Quando a pessoa ela realmente perdeu o controle da vida. E só um profissional consegue identificar isso. Muitas vezes a família consegue perceber quando algo não está dentro daquilo que era comum antes. O comportamento mudou, sim. Busca ajuda. O profissional vai saber o quê? Diagnosticar e tratar. Tratar, exatamente. Então, o tratamento muitas vezes é associado à terapia, medicação, né? Então, a gente não pode pular essa etapa de um cuidado de um profissional. Tá, finalizando. Então, o que fazer se uma pessoa ameaçar se suicidar? O que fazer? Primeira condição, eu preciso entender que ninguém quer se matar. A pessoa está querendo acabar com a dor. Aquele momento é único, né? A pessoa, às vezes, é um ato de impulso. Coisa de minuto que faz com que a pessoa ela realmente execute o ato de suicidar, né? E a gente fala que é um ato de impulso. Às vezes um evento transitório, uma perda, uma tristeza, né, que poderia ser passageira, se torna definitivo quando a pessoa ela não consegue ver alternativa. Então ela vai e ela executa. Então o que fazer, né? Primeiro, estabeleça empatia. Saber entender que o outro está sentindo uma dor que não é sua. Então se eu não sinto aquela dor, eu não posso definir ela de uma forma que eu acho, né? O que eu acho que ele está sentindo, o que eu acho, a gente é especialista em definir pessoas depressivas, né? A gente sempre acha que todo mundo tá depressivo e às vezes a gente pode ajudar as pessoas, mas a gente só quer diagnosticar, né? Tá depressivo, tá, a pessoa ela pode estar depressiva, mas o que você está disposto a ajudar aquela pessoa, né? É ter tempo, às vezes realmente não sei dizer, eu escuto, procura ajuda, né? A pessoa está se ameaçando, falando, está definindo colocando nas mídias, chama ela, né? Fala, olha, percebi que há algum tempo você tem falado isso. Não fazer de conta que não está acontecendo. Porque fazer de conta é pior. Eu já ouvi assim, ó. Só quer chamar atenção. Sim. Né? Falta de Deus, é só para chamar atenção. Né? A gente percebe que tem muitos tabus, as pessoas, elas acham que a pessoa ela pode sair da cama porque ela quer. Sai dessa cama porque, né? Não é isso que acontece. A pessoa ela está doente, ela não consegue sair dessa situação. Graciana, para finalizar, você que agora está acompanhando o nosso programa dia a dia, no rádio e também nas redes sociais, você já tem ou já teve algum pensamento suicida, ouvinte? Já? O que você recomendaria para quem está passando por esse problema, que tem esse tipo de pensamento? A pessoa, né, eu digo assim, se existe um terreno, né, o nosso coração é um terreno que ninguém pisa. Então, tem sentimentos que ninguém vai conseguir, né, se colocar às vezes no seu lugar para poder saber o que está acontecendo. Mas eu recomendo primeiro, né, busca sua rede de apoio. Quem são as pessoas com quem você pode contar? Quem são as pessoas que você tem do seu lado nesse momento, que você pode contar para poder falar ou poder expressar sobre isso, né? E
sem dúvida também, entender que, primeiro, eu preciso reconhecer que dor que é essa. Será que realmente eu preciso de ajuda? Não demora para buscar essa ajuda. Viu que tem algo que está acontecendo? Já busca a ajuda de um profissional ou dessas pessoas que são mais próximas para que você consiga, né, encontrar sentido de novo na vida. Tem coisas que a gente não tem controle. Nem tudo na vida a gente vai ter controle. Infelizmente, isso não pertence a nós, né? Tem coisas que saem fora disso e frustração, tristeza faz parte da vida. Muito bom, foi um bate-papo muito interessante e até de utilidade pública, né? Uma prestação de serviço. Graciana, eu quero agradecer a sua disponibilidade em falar sobre esse assunto aqui no programa Dia a Dia. Eu que agradeço, né? É um assunto delicado, me coloco à disposição quando precisar falar sobre esse assunto, porque é um assunto que me instiga muito. Sei que a gente pode ajudar muitas outras pessoas. Vamos combater então a Vamos. depressão? Então, vida, né? Muita vida, gente. Muito Valoriza obrigado. essa vida. É uma só.